Eu gostaria que todos os irmãos estivessem aqui. Eu oro para que Deus ele possa trazer ao coração dos irmãos um desejo por sua palavra, por conhecer a sua palavra, porque é apenas conhecendo a palavra do Senhor que nós iremos romper, que nós iremos vencer. Então, sem a palavra do Senhor, sem conhecimento, nós não vencemos. Eu peço ao Senhor que nessa noite, nós que estamos aqui, aqueles que vão nos acompanhar, vão assistir esse estudo pelo canal, que você absorva o melhor do Senhor através desse ensino. Nós estamos aí no livro do profeta Isaías. No livro do profeta Isaías, agora nós vamos tratar desse tema, o Messias. Nós vamos tratar desse tema, o Messias, e vamos falar acerca do Senhor Jesus, né? O profeta Isaías é o profeta messiânico, o profeta que mais vezes falou a respeito de Jesus. E o profeta Isaías, ele falou de uma forma muito profunda, falando acerca da vida de Jesus, como seria a vida de Jesus. É importante eu salientar aqui que o profeta Isaías, ele falou acerca de Jesus 800 anos antes dele pisar na terra. Então imagine só, um profeta, um homem de Deus, 800 anos antes de alguém pisar na terra, ele já falava como seria a vida dele, como ele iria se comportar, o sofrimento que ele iria passar, né? Porque a gente vai falar muito, eu acredito que nós vamos demorar muito, durante muitas semanas, acerca de Jesus, porque é um tema muito abrangente, e Jesus ele é o tema central da Bíblia, né, irmãos? Jesus ele é o tema central da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, o tema central da Bíblia é Jesus. Desde Gênesis, por exemplo, em Gênesis, Jesus ele é citado como descendente da mulher. Gênesis 3,15. Em Êxodo, ele é o cordeiro pascual. Em Levítico, ele é o sacrifício expiatório. Em Êxodo, ele é a rocha eterna. No livro de Deuteronômio, ele é o profeta. Em Josué, ele é o capitão dos exércitos do Senhor. No livro de Juízes, ele é o libertador. No livro de Ruth, ele é o parente divino. Em Reis e Crônicas, ele é o rei prometido. Em Esther, ele é o advogado. Em Jó, ele é o redentor que vive. Nos Salmos, é o nosso socorro e alegria. Em Provérbios, ele é a sabedoria de Deus. Em Cantares de Salomão, é o nosso amado. Em Eclesiastes, é o alvo verdadeiro. Nos profetas, ele é o Messias prometido. Nos evangelhos, é o Salvador do mundo. Nos Atos, é o Cristo ressurgido e poderoso. Nas epístolas, é a cabeça da igreja. E no Apocalipse, ele é o Alfa e o Ômega, e o Cristo que volta para reinar. Então a Bíblia toda, ela gira em torno de Jesus. Toda a Bíblia. Por isso que as mensagens, elas têm que ser, elas precisam, devem ser cristocêntricas. Por isso que há um problema, há um desvio nos últimos dias no Evangelho, porque as mensagens têm sido humanistas, têm sido egocêntricas, porque eles pregam centralizando o homem, centralizando as coisas terrenas. Porém a mensagem, ela é necessária ser cristocêntrica, porque Cristo, ele é o centro de todas as coisas. E o profeta Isaías, que é o profeta messiânico, ele fala de muitos assuntos, como eu disse aqui,
ele profetizou acerca de Jesus. E ele vai falar, nós vamos falar hoje sobre a encarnação de Jesus. Vai ser importante falar sobre esse tema. Nós vamos falar sobre a humanidade do Messias e a sua juventude em Nazaré. Nós vamos falar sobre o relacionamento do Messias com o Pai, e se der tempo, nós vamos falar sobre o ministério do Messias para os gentios, o ministério do Messias para todos e os milagres do Messias. Tudo isso que nós lemos no Novo Testamento, os feitos de Jesus, tudo isso Isaías já havia profetizado. O texto que nós vamos dar início aqui é Isaías capítulo 7, verso de número 14. Isaías 7, verso de número 14. Esse momento é o momento que Isaías ele faz a visita ao rei por nome de Acaz. E Judá naquele momento estava cercado por os inimigos sírios, juntamente com Israel, rei do norte. E eles estavam temerosos. E o profeta Isaías ele vem para trazer uma mensagem de esperança para o rei Acaz. Só que o rei Acaz ele rejeita a mensagem do profeta Isaías. E Isaías mesmo assim lança uma profecia, porque ele iria trazer uma palavra para o rei Acaz. O rei Acaz rejeitou, e lá na frente ele pediu ajuda à Síria, rejeitando a palavra do profeta. E aí o profeta, ele agora, como Acaz rejeitou a palavra do profeta, o profeta Isaías agora, ele lança uma profecia para toda a casa de Israel. Porque ele iria dar um sinal de que Deus iria trazer a vitória para ele. Só que ele rejeitou essa palavra. E aí o profeta Isaías, nesse momento da visita ao rei Acaz, mesmo Acaz rejeitando aquela palavra, ele diz: portanto o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Nesse texto aqui, nós temos aqui 3 crianças que são mencionadas aqui. Isaías capítulo 7, 14, também tem o 15. Manteiga e mel comerá, quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Lá na frente eu vou explicar o que é isso, o que é o profeta, por que o profeta estava falando isso. Manteiga e mel comerá, quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Então aqui nesse texto, do capítulo 7, 14, 15, capítulo 7, versículo 14 e 15, todo decorrer até o capítulo 8, nós temos aí 3 crianças que são citadas nessa visita que o profeta faz ao rei Acaz. Ele cita 3 crianças aí nesse momento. Primeira criança é Sear-Jazub. A segunda criança, que ainda não tinha nascido, era Emanuel, que é o Deus conosco, que era o Cristo que seria prometido. E a terceira criança é um nomezinho meio complicado, mas eu vou tentar ler aqui. Maher-Shalal-Has-Baz. São 3 crianças que são citadas no texto do profeta Isaías. Essas 3 crianças ele cita. A primeira criança que eu citei aqui, Sear-Jazub, o seu nome significa um dos últimos retornará. Isaías capítulo 7, versículo 3. Esse pequeno garoto, ele era o filho de Isaías, que acompanhou o profeta até o palácio de Acaz.
Isaías disse ao rei descrente que antes de aquele jovem menino atingir a idade capaz de discernir o certo e o errado, os dois inimigos do rei Pega e Rezim estariam destruídos. Essa profecia se cumpriu. A segunda criança é o Emanuel, que significa Deus conosco. E a terceira criança que eu citei está lá em Isaías capítulo 8, do versículo 1 ao 4. Maer Salal Has-Baz. Esse nome significa apressando-se para o saque, correndo para a presa. Então esse menino também, filho de Isaías, foi chamado por esse nome porque ele indicava o cativeiro do reino assírio. O cativeiro assírio do reino israelita do norte. Então cada nome tinha um significado, havia uma expressão. Então, porém, a cabeça da Síria será Damasco, a cabeça de Damasco, Rezim. E dentro de 65 anos Efraim será quebrantado e deixará de ser povo. Versículo 2. É capítulo 8, versículo 1. Disse-me também o Senhor: toma um grande rolo e escreve nele com caneta de homem. Apressando-se ao despojo, apressurou-se à presa. Então tomei comigo fiéis testemunhas, a Urias sacerdote e a Zacarias filho de Gebelequias. E fui ter com a profetisa, e ela concebeu e deu à luz um filho. E o Senhor me disse: põe o nome de Maer Salal Has-Baz, porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, se levarão as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Síria. Então ele está falando, esse filho, esse garoto, esse terceiro garoto citado, ele está falando acerca do cativeiro da Síria, do reino norte, Israel. Então essas três crianças são citadas e o profeta Isaías continua a falar acerca do Messias. E agora nós vamos entrar dentro de um ponto muito interessante, porque para a gente entender isso e aceitar isso somente pela fé, Isaías capítulo 9. Isaías, no capítulo 9, tanto a humanidade como a divindade de Cristo aqui é exposta. No capítulo 9, o profeta Isaías, ele expõe a humanidade e a divindade de Cristo. Há uma expressão na teologia, eu estudei essa matéria, o simpósio que teve acerca da divindade de Cristo, união hipostática. Não sei se você já ouviu falar esse nome. União hipostática. O que é união hipostática? É um Deus se tornar homem continuando sendo Deus. Como é que pode isso? Jesus sendo Deus, 100% Deus, 100% homem, e as duas naturezas não se misturam. Isso é chamado na teologia de união hipostática. É isso que Isaías está falando aqui. A humanidade, no capítulo 9, versículo 1, tanto a humanidade como a divindade do Messias são expostas nessa passagem. Capítulo 9, verso 1. Mas a terra que foi anunciada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicasse a nação, a alegria lhe aumentasse, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga e o cajado do seu ombro,
e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque todo calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha, e todo manto revolvido em sangue, serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Então o profeta Isaías, ele fala tanto da humanidade como a divindade de Cristo aqui, ela é exposta. E 5 nomes aqui são atribuídos ao filho de Maria. Primeiro, maravilhoso. Segundo, conselheiro. Terceiro, Deus forte. Quarto, Pai da eternidade. E quinto, Príncipe da paz. Um menino nos nasceu, ela refere-se à humanidade de Cristo, porque Cristo também é humano, porém ele não pecou. Jesus não pecou. Vamos ler Lucas capítulo 2, versículo 7, porque a frase "o menino nos nasceu" refere-se à humanidade de Cristo. O menino nos nasceu. Lucas 2, versículo 7. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então observe, e deu à luz a seu filho. Então Jesus, o menino nos nasceu, refere-se à sua humanidade. Aos Hebreus capítulo 2, verso 14. Aos Hebreus 2, verso 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Olha que interessante. Jesus participou das mesmas coisas. É claro que ele não pecou, não havia pecado, porque se houvesse pecado, não teria como haver um sacrifício. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então vamos entender aqui que as mesmas coisas, nós sofremos, somos tentados, choramos, temos vontade de desistir. Jesus também foi tentado, Jesus também chorou, Jesus também se entristeceu, Jesus foi angustiado, Jesus, ele esteve em agonia, Jesus esteve passou por opressões em que o inimigo também o oprimiu em certas circunstâncias, situações. Então ele também foi participante. Isso mostra a sua humanidade. Primeira epístola de João, capítulo de número 4. Epístola de João, capítulo 4, verso 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Então nós temos a expressão "o menino nos nasceu", que refere à sua humanidade. Eu quero falar com os irmãos aqui, eu separei algumas coisas aqui em relação à união hipostática,
que essa relação entre o divino e o humano de Jesus, eu quero compartilhar aqui. A expressão união hipostática é usada na teologia para designar a doutrina cristológica acerca da união das naturezas divina e humana na única pessoa de Cristo. Então é a união da natureza divina e humana em Cristo. Que forte, né, irmãos? Coisa linda, gente. A doutrina da união hipostática afirma que Jesus é, ao mesmo tempo, plenamente Deus e plenamente homem. 100% homem e 100% Deus. Sem dúvida, a doutrina da união hipostática representa um desafio muito grande à compreensão humana, pois aborda um assunto que está no centro do mistério da encarnação de Deus. De fato, o ser humano não possui nenhuma capacidade intelectual para entender como Deus, o Filho, assumiu a humanidade sem que nem por um instante tenha perdido a sua divindade. Então Jesus, ele assume a humanidade sem perder a sua divindade. Ele assume o corpo humano sem perder a sua divindade. A definição histórica da doutrina da união hipostática, ela foi fornecida na resolução do Concílio de Calcedônia, em 451 d.C. Nesse concílio, a igreja reconheceu as duas naturezas distintas, humana e divina, que se unem na única pessoa de Cristo. A doutrina da união hipostática, testemunhada pelo Concílio de Calcedônia, serviu para responder a certos conceitos equivocados que tinham surgido a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo em relação à sua divindade e humanidade. Porque nesse período haviam surgido alguns questionamentos em relação a isso. Pô, será que é isso mesmo? Alguns que rebatiam. Até hoje nós temos isso, né? Eu conheço um rapaz, um amigo, que ele não crê que Jesus é Deus. Ele trata Jesus como se fosse um homem comum, normal. Mas Jesus é Deus. Ele é o Filho de Deus. Então tem muitos que ignoram isso. E nesse período aí também haviam surgido isso. Isso significa que enquanto o nestorianismo dividia a pessoa de Cristo, o eutiquianismo confundia suas naturezas. Por isso, o Concílio de Calcedônia se preocupou em enfatizar como os cristãos devem enxergar a doutrina bíblica a respeito da pessoa de Cristo e suas naturezas. Porque tem muitos cristãos aí fora, se eles forem rebatidos quanto a isso, eles não sabem responder. Não tem argumento para falar. Então Jesus foi 100% homem, 100% Deus, e ele não pecou. Ele não pecou de forma alguma. Então a doutrina da união hipostática ainda responde outras teorias heréticas que surgiram ao longo dos tempos, mesmo depois de muitos séculos. Um exemplo disso é a teoria da kenosis, que ganhou espaço principalmente a partir do século XIX. Então essa teoria, ela diz que o Filho de Deus abriu mão de alguns de seus atributos divinos quando assumiu a natureza humana e depois voltou a assumi-los pós sua ressurreição e ascensão ao céu. Sobre esse aspecto, fica claro que a teoria de kenosis implica no fato de Deus, o Filho, ter se tornado menos divino enquanto viveu na terra. Não. Enquanto ele viveu na terra, ele era 100% divino, 100% Deus. Não era apenas uma porcentagem, não era apenas uma pequena porcentagem, não. Ele era 100% divino. E nós vamos falar sobre essa divindade daqui a pouco aqui. Então, havia esses atributos. Isso significa que jamais houve qualquer mistura ou confusão. Não havia mistura e nem confusão
entre essas duas naturezas, de modo que os atributos de cada uma delas foram preservados. Somente assim podemos dizer que Cristo é plenamente Deus e plenamente homem. Se as duas naturezas se confundissem, então fatalmente ele seria menos divino ou menos humano. Então as duas naturezas não se confundiram. Nós vamos ler um texto aqui de Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 17. Colossenses 1, 15 ao 17. Então, além disso, esse princípio implica no fato de que é impensável argumentar que o Filho de Deus trocou alguns de seus atributos divinos para assumir os atributos de sua natureza humana. Suas naturezas são imutáveis. Se Cristo tivesse se tornado menos Deus para ser homem, então o universo teria deixado de existir, já que ele próprio é o sustentador de toda a criação. Colossenses, capítulo 1, versículo 15. O qual é a imagem do Deus invisível, Jesus. O primogênito de toda a criação, Jesus. 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Esse é o nosso Jesus. Então, dando continuidade aqui, em segundo lugar, ao mesmo tempo que a doutrina da união hipostática afirma a distinção entre duas naturezas de Cristo, ela também afirma sua união sem qualquer separação ou divisão. O fato de as duas naturezas de Cristo serem inseparáveis implica que o Verbo de Deus assumiu a humanidade para sempre. Ele não apenas foi 100% homem, mas ele ainda é 100% homem e assim permanecerá para todo sempre. Inclusive, o escritor de Hebreus usa essa verdade maravilhosa para afirmar que temos um de nós como nosso representante no santuário celestial. Isso aqui é interessante. Eu vou ler Hebreus capítulo 4, versículo 15. Isso aqui nos fortalece, sabe por quê? Nos faz entender, nos mostra que Jesus passou pelo mesmo caminho que nós estamos trilhando. Por isso nós temos que no momento mais difícil é dobrar os joelhos e falar com Jesus. Jesus, me ajuda. Porque ele sabe quando você está em crise, ele entende. Por isso ele caminhou aqui. Então o escritor aos Hebreus, ele nos afirma que temos um de nós como nosso representante, ou seja, alguém que andou, que viveu como nós. Aos Hebreus 4,15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Pode voltar lá, por favor. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, falando de Jesus. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Se os irmãos quiserem fazer alguma pergunta em relação ao assunto, 1 Timóteo 2, versículo 5. Porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem. Em terceiro lugar, a doutrina da
união hipostática identifica corretamente a informação bíblica de que a segunda pessoa da Trindade assumiu a natureza humana e não uma pessoa humana. Cristo não possui duas pessoas. É importante a gente entender isso. Cristo não possui duas pessoas, mas duas naturezas. Duas naturezas numa só pessoa. Isso significa que tudo que Cristo fez ou faz são atos de sua única pessoa, divina e humana. Cristo não alterna entre a sua humanidade e sua divindade. Então, não é a natureza humana de Cristo que faz determinada coisa, enquanto sua natureza divina faz outra coisa. Na verdade, é a pessoa de Cristo que faz determinada coisa de acordo com a sua natureza humana ou divina. Vamos ler mais um texto em relação a esse tema que eu separei aqui, Romanos 1, versículo 3. Romanos 1, verso 3. Alguém pode ler aí? Quem pode ler aí? Romanos 1, verso 3. Está no telão aí, ó, se quiser comprar no telão. Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Olha aí. Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Segundo a carne. João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1. Versículo 1. O verbo se fez carne. No princípio era o verbo. Quem era o verbo? E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Isso aqui é para você, quando encontrar um testemunho de Jeová, rebater eles aí, irmão. É por isso que a gente estuda. Porque a gente ouve cada coisa aí. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Glória a Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Verso 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então, ele se fez carne e habitou entre nós. Está entre nós. O Senhor Jesus. Vamos ler o verso 14. 1 verso 14. Essa é a expressão da humanidade. E o verbo se fez carne, Jesus, e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Tudo isso aqui já foi vaticinado, profetizado, falado pelo profeta Isaías. Então eu falei aqui da humanidade de Cristo. A humanidade. Então vamos falar agora um pouco, tá? Eu falei que nós tínhamos muito assunto. É muito assunto, irmão. Jesus. Então falamos da humanidade de Cristo. Eu falei aqui da união hipostática, que é a união entre as duas naturezas, não havia mistura, não eram duas pessoas, eram duas naturezas, né? A natureza humana e a natureza divina. E agora nós vamos falar sobre a natureza divina, a divindade. Nós temos aqui algumas expressões. A frase, primeiro eu falei sobre a frase, um menino nos nasceu. Agora, a frase, um filho se nos deu, refere-se à divindade de Jesus. João 3,16.
eu considero como o versículo textual da Bíblia. João 3,16. Sabemos de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí em relação à divindade, nós temos aqui, no texto que nós lemos de Isaías 9, versículo 6, põe lá por favor, Josué. Isaías 9, versículo 6, nós temos 5 nomes que são atribuídos a ele. Primeiro, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então, maravilhoso trata-se de um substantivo em hebraico e, portanto, um nome verdadeiro. Então, essa palavra ela é traduzida por mistério. Conselheiro. Esse menino nunca precisaria de um corpo de conselheiros. Ele não precisaria de ninguém para aconselhar ele, não precisaria de ninguém para ensinar nada a ele. Romanos capítulo 11, verso 34, carta de Paulo aos Romanos, porque o conselheiro, esse menino que Isaías está falando, Jesus, ele não precisaria de conselheiro. Portanto, com 12 anos de idade, ele aparece diante dos doutores, ensinando os doutores. E aí ficaram assim, mas que sabedoria é essa? Que sabedoria é essa? Porque ninguém precisava ensinar ele. Romanos 11, verso 34. Romanos 11, verso 34. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Às vezes nós queremos ensinar, tentamos ensinar as coisas para Deus. Não, assim, não. Quem é que? Como o vaso vai contender com o oleiro? O oleiro vai contender, o vaso vai contender com o oleiro? Não tem condições, não tem como. Conselheiro, ninguém iria dar conselhos a ele. Vamos ler João, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 24. E versículo 25. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Então Jesus já sabia de tudo, irmãos. Já sabia de tudo. Aí, quando diz assim, que Jesus não sabe o dia do arrebatamento, a gente que fala, como Jesus não sabe? Se ele é o próprio Deus, quem? Então diz aqui, e não necessitava de que alguém testificasse. É por isso que Isaías está dizendo que ele será conselheiro. Terceira expressão, Deus forte. Então nós falamos de maravilhoso, conselheiro, e o terceiro aqui, Deus forte. A expressão aqui utilizada é Eusibor, Deus, o poderoso herói. Por último, e o quarto, nós temos Pai da eternidade, que trata-se de uma expressão literal, o Pai da eternidade. João, capítulo 1, versículo 3. Já lemos esse texto aqui, mas vamos ler novamente João 1,3, o Pai da eternidade. Todas as coisas
foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Vamos ler também Colossenses 1,16. Carta de Paulo Colossenses 1,16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então hoje a nossa mensagem aqui é uma mensagem extremamente cristocêntrica, falando acerca de Jesus. Ele está dizendo Pai da eternidade. É uma expressão literal. Aos Hebreus capítulo 1, versículo 2. Eu sei que às vezes é difícil, mas é importante você guardar esses textos aí. Aos Hebreus 1, 2. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Aí às vezes a gente escuta algumas coisas. O diabo tem, irmão, o diabo não tem nada. O que o diabo tem? Diz para mim. Ele não tem nada. Quem tem tudo é Deus, é o Senhor Jesus, que é o dominador de tudo, criador de todas as coisas. Salmo 24, versículo 1: do céu e a terra, a sua plenitude, o mundo é aqueles que nele habitam. Então, o Pai da eternidade. Jesus tem uma filha. E é a filha de Jesus da eternidade. Ele é o Pai da eternidade. E a última expressão que nós encontramos aqui na divindade de Cristo é o príncipe da paz. É o termo é Sar Shalom, tal como descrito em Isaías 57, do 15 ao 19. Então, desde o início da história, este mundo ímpio procurou de forma desesperada empregar os serviços de alguém ou de alguma coisa que pudesse curar as feridas da alma humana e levar os homens para um grande sonho de justiça universal. Muitas pessoas candidataram-se para esse trabalho, e inúmeros métodos foram tentados, mas todos resultaram em desespero e frustração amarga. Contudo, nessa passagem, o profeta Isaías apresenta-nos um candidato especial, que era Jesus. Quais são as qualificações dele? Ele poderá satisfazer as 5 questões fundamentais que nós lemos aqui, que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte para a eternidade, príncipe da paz. Qual é a personalidade, o caráter desse candidato? Ele é maravilhoso. Qual é a educação dele? Ele conhece todas as coisas e é, portanto, o supremo conselheiro. De onde ele vem? Ele é o Deus forte e o único filho do Deus vivo. E a experiência anterior de trabalho que ele tem, ele planejou, ele executou a criação do universo, sendo, portanto, o Pai da eternidade. Qual é o talento especial dele? Como Deus homem, ele pode reconciliar a humanidade com a divindade, sendo, portanto, o príncipe da paz. Então, em vista de tudo isso, Isaías, junto com Pedro, Paulo, João e muitos outros, exorta sinceramente a todos os pecadores que escolham esse candidato celestial imediatamente. Isaías capítulo 1, vamos ler, versículo 18. Lembrando que nós falamos aqui da encarnação de Cristo, a sua humanidade, a sua divindade. Isaías 1, verso 18. Vinde então, e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornaram brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornaram brancos como a lã. Isaías, ele fala a respeito da
a humildade do Messias e sua juventude. Isaías capítulo 11. Nós vamos falar um pouco agora, falamos da humanidade e da divindade do Messias prometido, e vamos falar no segundo tópico aqui, a humildade do Messias e sua juventude em Nazaré. Vocês já perceberam que Jesus ele aparece com 12 anos, ele é apresentado no templo. Jesus aparece com 12 anos, dos 12 aos 30, Jesus some da história. Não se fala nada de Jesus. Tudo que você ouvir falar é inversorice. Porque a Bíblia não conta nada dos 12 aos 30. Há muitas especulações, obviamente, acerca disso. Então foram 18 anos. E ele aparece com 30 anos. 30 anos era a idade maioral da época, né? Hoje é 18 anos. Mas na época, entre os judeus, são 30 anos. Por exemplo, Ezequiel, quando foi chamado para ser profeta, ele tinha 30 anos de idade, que era a idade para ser sacerdote. Então, 30 anos era a idade maioral e de maior. Então, Jesus ele some com 12, né? E só retorna com 30. Foram 18 anos longe da história e nós não temos livro, nada que conta a respeito disso. Esses 18 anos que Jesus ficou, vou dizer assim, entre aspas, sumidinho, né? Isaías capítulo 11. Os irmãos estão entendendo? Amém. Só para saber que eu estou falando, não estão entendendo. Amém. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, e o Espírito de conselho. Isso aqui é muito forte. Preste bem atenção nisso aqui que eu vou falar. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, 1. O Espírito de sabedoria, 2. Entendimento, 3. Espírito de conselho, 4. De fortaleza, 5. De conhecimento, 6. E de temor do Senhor, 7. Os 7 Espíritos de Deus. São os 7 Espíritos de Deus que estão descritos no livro de Apocalipse. Talvez você já leu lá, os 7 Espíritos de Deus. São os 7 Espíritos de Deus, vai entender isso. Que estava repousando sobre Jesus. Então essa passagem aí descreve um cepo, ou seja, aquilo que restou de uma árvore. Isaías 11, versículo 1. Porque ele brotará um rebento do tronco de Jessé, e de suas raízes, segura aí, um renovo frutificará. Quando aquele cego, Bartimeu, Jesus estava passando, ele estava ali mendigando, ele enxergava, ele ouviu. Qual foi a expressão dele? O que ele gritou? Quem lembra aí? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que tocou Jesus? Ele disse: Jesus, filho de Davi. Ele toca na essência, porque brotará um rebento de Jessé. Ou seja, Isaías está dizendo que em um momento de muita calamidade, um momento difícil, brotaria, mesmo que parecesse que Israel, a nação, estivesse indo ao fim, brotaria o rebento do tronco de Jessé, e de suas raízes viria um renovo. Ou seja, era Jesus que nasceria. Então aqui ele está falando sobre o resto de uma árvore que outrora foi poderosa, mas que foi cortada. Seu tronco forte, os reinos de Davi e de Salomão, seria derrubado pelos lenhadores assírios e babilônicos. Por isso que Jó, eu acredito que isso tenha sido profético, lembrando agora, Jó disse assim: a árvore, mesmo que esteja cortada no tronco, mas se ela tiver raiz,
ao cheiro das águas ela volta a brotar. Isso é profético. O livro de Jó havia sido escrito, é um dos livros mais antigos da Bíblia. Há quem diga que Jó foi contemporâneo de Abraão. Então eu acredito que seja profético também isso, em que ele já estava falando acerca da árvore. Ela cortada um tronco, mas se tiver raiz, de árvore, de raiz. Fala de árvore, de raiz. Então Isaías está dizendo que a árvore que representa o trono de Israel, o trono de Davi, Salomão, eles seriam cortados pelos assírios e babilônicos, mas iria brotar do trono de Jessé e viria um renovo. Amém? Amém. Contudo, esse cepo restante permaneceria em claro contraste com um vasto número de troncos mortos que cobriam o chão depois de Deus arrasar a enorme floresta síria, tal como ele fará eventualmente com todas as nações ímpias descritas por Isaías no capítulo 10. O fato de tal seco não estar morto constitui uma diferença fundamental. Primeiro, porque um rebento ou um caule nascerá desse seco supostamente acabado. Depois, esse mesmo rebento fará um renovo que dará frutos. Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Então aqui nós vamos falar sobre os 7 espíritos que estavam sobre Jesus, a sua pobreza, a sua aparência que Isaías cita, que era semelhante à raiz seca. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Glória a Deus. Por isso que quando o Senhor Jesus ele vem dizendo-se filho de Deus, olhavam para ele e não viam nele beleza nem formosura, porque Isaías diz que ele era semelhante a uma raiz seca, e eles aguardavam um Jesus que, eu já disse aqui várias vezes, que viesse com lança na mão, com um exército, porque naquela ocasião Israel estava, a potência na época era Roma, que dominava, e Roma oprimia por conta dos altíssimos impostos, e eles achavam que vai vir uma carruagem, né? Vai vir um exército poderoso. Aí vem Jesus com 12 homens pescadores, homens que não tinham conhecimento, homens que não eram bem vestidos como aqueles que se assentavam na sinagoga. Então não tem como. Então não atentaram para ele devido à sua aparência, como diz o profeta Isaías. Então aqui a palavra hebraica para renovo lá de Isaías capítulo 11, versículo 1, é netzer, e foi provavelmente esse termo que Mateus tinha em mente quando afirmou que Cristo chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. O Espírito Santo de Deus, ele descansaria sobre esse bebê de Belém, e cidadão de Nazaré, de modo a dar-lhe, nós lemos aqui, o Espírito da sabedoria, Isaías capítulo 11, versículo 2. O Espírito de sabedoria, porque o Espírito do Senhor iria repousar sobre ele, lhe daria o Espírito da sabedoria, ou seja, daria a habilidade de discernir a natureza das coisas, daria para ele o espírito de entendimento, que é o espírito de conselho, ou seja, a habilidade de adotar conclusões corretas, o espírito de poder, ou seja, a habilidade de agir conforme as conclusões corretas, o espírito do conhecimento, a habilidade de conhecer pessoalmente a mesma essência do próprio Pai. Essa última característica pode ser
considerada a raiz do ministério do Messias, enquanto as 4 primeiras seriam seus frutos. Por último, o espírito de temor ao Senhor. Em razão de seu conhecimento, ele teria a habilidade de sempre evitar desagradar ao Pai. Portanto, esses 7 itens aqui, contando o Espírito Santo e seus dons, eles correspondem ao castiçal, com 7 velas com eixo central e 3 pares de bocais em cada lado. O castiçal de ouro. Quero ler esse texto de Êxodo, capítulo 25, que já estou terminando aqui já. Êxodo 25, capítulo 31 e verso 32. 25, 31. Êxodo 25, verso 31. Porque esses sete espíritos, incluindo o Espírito Santo, que abriria a possibilidade, que daria para Jesus entendimento, conhecimento, ele representa. Então, tudo na Bíblia tem um significado. Também farás um candelabro de ouro puro, de ouro batido, se fará esse candelabro, e seu pé, as suas hastes, os seus copos, os seus botões, e as suas suas cores serão do mesmo. E dos seus lados sairão 6 hastes, 3 hastes do candelabro de um lado dele e 3 hastes do outro lado. Então, vocês sabem o que é candelabro, né? Então era um objeto com 7 pontas, havia ali, eles colocavam azeite para que pudesse permanecer com as lâmpadas acesas. No Antigo Testamento, o sacerdote tinha por obrigação de manter as lâmpadas acesas. Apocalipse capítulo 1, versículo 4, vamos de Bíblia. Apocalipse 1, versículo 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, que é descrito pelo profeta Isaías. Apocalipse 4, versículo 5. Apocalipse 4, verso 5. E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse 5, versículo 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Então não vou falar muito sobre esses. Tem muita informação aí. Nós vamos nos ater aqui pelo menos aos 7 Espíritos de Deus. Então, repousava sobre o Senhor Jesus, como está descrito, repousaria e repousou sobre o Senhor Jesus, como está escrito no profeta Isaías. E por último, para a gente fechar essa parte aqui, nós lemos o versículo de número, no capítulo 7, versículo 14, Isaías, capítulo 7, versículo 15, para a gente fechar aqui, que é referente a isso. Manteiga e mel comerá quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Essa expressão aí, ela refere-se está relativo à pobreza da família do Salvador. Porque manteiga e mel era comida de peregrinos do deserto. Então, certamente, é claro que não eram os únicos artigos de alimentação, mas forneciam o principal, que fala da pobreza, da dificuldade,
o Senhor Jesus é da sua família. Então manteiga e mel comerá, quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Então, o profeta Isaías, ele está citando a respeito da pobreza, da dificuldade da família do Senhor Jesus, né? Como eu disse, eles estavam aguardando alguém que viesse com uma coroa, viesse bem vestido. Por isso que esqueci agora o nome do discípulo, que disse assim: porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Que de fato nada saía de bom. Eu esqueci agora, está lá em João capítulo 1. Então o profeta Isaías, ele, no seu livro riquíssimo, ele trata de todos esses assuntos, falando a respeito do Messias. Então, nós vamos parar por aqui e depois nós vamos dar continuidade, falar do relacionamento do Messias com o Pai e assim por diante, no nome de Jesus. É maravilhoso falar sobre Jesus, né, irmãos? Muito bom falar acerca da vida de Jesus, da história de Jesus, porque ele é o nosso alvo. Aos Hebreus diz: olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Quando tudo estiver difícil, olhe para Jesus. Porque tudo que ele passou, tudo que ele viveu, toda a sua humanidade, tudo aquilo que ele rejeitou, como eu quero ler aqui rapidamente para a gente terminar, Filipenses capítulo 2, a partir do verso 1. Filipenses 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda, por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Eu vi um pastor falando esses dias, e ele foi um pouco equivocado ao citar isso. É um pastor que eu me lembrei disso agora. Pastor que às vezes a gente, na força da expressão, a gente fala coisa que não é para falar, pregando, né? E ele disse que Jesus tirou a sua forma divina e deixou. Lá no céu ele desceu, não, ele não deixou. Ele desceu com a sua forma divina. Ele leu esse texto e citou isso. Talvez ele não passou pelo estudo que nós estamos passando aqui, né? Talvez não passou. E olha que a igreja dele é grande, renomado. O cara é deputado e é tudo. Mas ninguém é perfeito, né? Mas tratando-se de Bíblia, microfone na mão, irmão, tem que estudar. Não adianta. Não adianta. Amém? Então mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Versículo 8. E achado na forma de um homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Esqueci que está sendo gravado, agora já falei. Já foi. Versículo 10. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Né? Amém, queridos? Alguma pergunta, alguém falou alguma coisa? O tempo passou muito rápido e voou. Alguma dúvida? Tudo em paz? Amém. Deus abençoe a sua vida por estar aqui, por esse estudo maravilhoso. Tenho certeza que nós iremos aprender muito acerca de Jesus ainda, né?